perguntas para você descobrir a dor do seu cliente. Quando o cliente senta na sua frente, quando você está falando com esse cliente pelo telefone ou conversando com ele pelo WhatsApp, o maior desafio, a maior dificuldade é entender qual é a principal dor desse cliente. O porquê que ele deve estudar na sua escola. Será que ele realmente é uma pessoa interessada? Qual é a dor? Então vamos começar esse vídeo com uma frase muito importante. Anote essa frase, favorite esta mensagem. Por trás de todo sonho existe uma dor. Eu vou trazer aqui para você o comentário da Júlia. A Júlia é uma inscrita do canal. Ela comentou uma dificuldade que ela tem e nós vamos utilizar o comentário dela para te ajudar neste vídeo com essas 8 perguntas. Eu vou usar aqui o meu smartphone para ver o que a Júlia comentou em um dos nossos vídeos. Olha só. Minha maior dificuldade é atender pessoas adultas, já com opiniões formadas. Geralmente pais de família que possuem interesse no curso, mas não têm vontade de evoluir profissionalmente. Logo, para essa pessoa, o curso se torna inválido, que não vale a pena gastar com aquilo. Vamos iniciar em cima deste comentário para eu trazer as 8 perguntas para você. Quando você entra em contato com este cliente, o seu cliente ele passa por uma jornada com você. E aí entra um ponto muito interessante que é o seguinte: se o cliente deu abertura para conversar com você, é sinal que ele tem interesse. Então vamos para o nosso quadro branco rapidamente para você entender um ponto muito importante antes de falarmos sobre as 8 perguntas. Vem aqui rapidinho. Quando nós falamos de matrícula e de jornada do cliente, esse daqui é o seu cliente. E quando você faz um contato com ele, seja pelo WhatsApp, seja pelo telefone, a princípio esse cliente, ele tem uma dúvida. Quem é essa pessoa? O que será que ela está me oferecendo? E por aí vai. Partindo do princípio que a sua comunicação é persuasiva, partindo do princípio que o que você oferece, o curso que você oferece, se conecta com uma necessidade que ele tem, o que esse cliente faz? Esse cliente, ele avança para a próxima etapa do funil. Essa próxima etapa do funil pode ser, por exemplo, um atendimento presencial com você. Igor, mas eu não trabalho com atendimento presencial. Não tem problema. A sua próxima etapa do funil pode ser uma ligação com este cliente. É muito importante você entender que o seu cliente ele passa por uma jornada. E após essa jornada, ele faz a matrícula dele, fica feliz da vida ou não. Se ele fizer a matrícula, você ganha a sua comissão. Se esse cliente for embora de mãos abanando, sem o contrato, o que você faz? Ele continua nessa jornada para você fazer o acompanhamento com ele. Então um funil, ele pode ser, chamamos de funil por quê? Porque entram mais pessoas do que saem. Então se você tem aqui 1000 leads, dessa etapa para essa etapa não entram os 1000. Pode ser que daqui para cá, por exemplo, venham 500 e daqui para cá venham 50, para no final você ter 5. Desconsidere aqui a taxa de conversão, é só um exemplo. Então se você tem 1000 leads e mandou, exemplo, 1000 mensagens no WhatsApp, dessas pessoas que você mandou mensagem, somente 500 te responderam. Dessas que te responderam, por exemplo, você marcou 50 atendimentos, ou pelo telefone, ou por videoconferência, ou presencial. E desses 50 atendimentos, vamos supor que você fez 5 matrículas. Isso é um funil. Então, uma vez você entendendo esse passo a passo, você vai perceber a máxima que eu quero trazer para você, que é a seguinte: uma pessoa, ela nunca vai avançar no seu funil, ou seja, o seu cliente não vai cumprir a jornada dele se ela não tiver um mínimo de interesse. Então, quando você conversa com esse cliente, ele te dá abertura, é sinal que existe um mínimo de interesse. Eu vou trabalhar um exemplo com você aqui agora, quer ver? Se eu entrar em contato com você, te ligar e falar assim: alô, Beatriz, tudo bem? Então, tô entrando em contato com você porque eu tenho um submarino nuclear aqui incrível. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem interesse em comprar um submarino? Você sabe quanto é um submarino nuclear? Eu sei. E eu só sei porque eu pesquisei para fazer esse vídeo. É 1,5 bilhões de dólares. Eu não sabia até pesquisar. Mas por quê? Porque eu não tinha interesse. Eu não tenho interesse em comprar um submarino nuclear. Então, se alguém me ligar e falar: você quer um submarino nuclear? O que eu vou falar? Não
não quero, passa pro próximo, por favor. Não tenho um mínimo de interesse nisso. Acabou. Mas se o cliente começa a perguntar, se o cliente te dá um mínimo de abertura, é porque existe ali uma dor escondida. Lembra do que eu falei no início do vídeo? Por trás de um sonho, existe uma dor. Ele vai trazer pra você ou o sonho que ele deseja. Eu quero que o meu filho seja médico e se prepare para que ele preste o vestibular, para que ele faça o Enem e consiga a nota para medicina. Isso aí é um sonho. Mas qual que é a dor por trás desse sonho? Será que esta mãe, ela faz parte de uma família de médicos? E é mais importante para ela que o filho seja médico do que o próprio filho? Então são dores envolvidas nesses sonhos. Ou então o cliente traz direto a dor. Ele fala: eu quero estudar nessa escola porque eu quero passar no Enem. Já prestei o Enem uma vez e não consegui a média para medicina. Pronto, ele trouxe para você a dor direto. Só que como que o cliente entrega isso? Porque como a Júlia disse, ela tem uma dificuldade, não somente ela, muitas pessoas têm. E é agora que eu vou trazer para você essas 8 perguntas. Caso você queira, este é o momento de você curtir o vídeo e se inscrever no canal. Porque caso você se inscreva, você ficará por dentro das melhores técnicas de matrículas para você superar as suas metas e bater todos os seus recordes. E vamos agora para as nossas 8 perguntas para você descobrir a dor do seu cliente. E quando falamos de pergunta, não podemos esquecer do porquê. E eu tenho aqui para você o seguinte: por que você ainda não fez o curso XYZ? Ou por que você ainda não matriculou o seu filho em uma escola? E por que essa pergunta é importante? Ela é muito importante quando você tem a intenção de questionar o seu cliente. E o questionamento faz com que o cliente pense melhor sobre aquela questão e ele te entregue ali uma informação muito valiosa. Dentro desse contexto, por exemplo, você está conversando com o seu cliente e o seu cliente diz para você, por exemplo, que ele já tem 45 anos e até hoje nunca investiu, nunca fez nenhum curso na área que você trabalha ou na área que você oferece. O que você pode colocar como exemplo? Você pode chegar para o cliente e questioná-lo, falando assim: nossa, fulano, mas por que você ainda não fez um curso até hoje? É uma pergunta de questionamento que eu não recomendo no início, somente durante a conversa. Quando você faz isso, o cliente ele vai chegar para você e vai falar assim: cara, na verdade é porque eu não tinha dinheiro, na verdade é porque eu não tive tempo, na verdade é porque eu não tive oportunidade. E essa pergunta é muito importante que ela seja feita durante, não no início. Por quê? Porque ela gera um elemento de conexão para você finalizar, por exemplo, a análise de perfil que está fazendo com o seu cliente. Uma outra pergunta, a segunda pergunta que eu quero trazer para você aqui, é a pergunta do: qual foi a última vez que você fez um curso nessa área? Qual foi a última vez que você teve contato com este tema? Qual é a importância dessa pergunta? Você leva o seu cliente para o passado. Você vai trabalhar a ideia de tempo. E por que levar o seu cliente para o passado? Para que ele se recorde, caso ele tenha alguma memória deste assunto, deste aprendizado. E para que levar o seu cliente para o passado? É para que o seu cliente se recorde dos momentos que ele teve contato, se ele teve contato. Caso ele não tenha tido contato ainda, já gera um elemento de conexão. Para quê? Para que você faça uma próxima pergunta para o seu cliente. E essa pergunta pode ser uma pergunta de questionamento, pode ser uma pergunta relacionada à emoção, pode ser uma pergunta que libere um sentimento, desperte um sentimento. Porque o seu objetivo principal aqui é encontrar a dor do cliente. E quando você pergunta: o que te motivou a fazer esse curso? Esse seu cliente, ele pode trazer uma motivação, esse motivo para agir, essa ação pode ser positiva ou negativa. Na maioria das vezes, o cliente traz algo negativo. Ele fala para você assim: poxa, o que me motivou foi porque a menina me ligou. Um exemplo. O que me motivou foi porque o fulano disse que eu recebi uma oportunidade. Interessante o fulano ter dito que você recebeu uma oportunidade. Mas o que te chamou a atenção nessa oportunidade? Me chamou a atenção porque o fulano disse que eu teria um desconto. Legal. Mas como esse desconto vai te ajudar no curso X? Não financeiramente falando, fulano, mas eu quero entender
o porquê que você quer o desconto para fazer este curso. O que você fez aqui? Você perguntou o motivo para agir, o cliente ele foi superficial falando que foi o desconto e você aprofundou. Então, se você não está conseguindo identificar o interesse do seu cliente, é porque você não está fazendo a pergunta certa. Quando você faz a pergunta certa e o cliente entrega para você uma informação superficial, você tem que aprofundar. Se você não aprofundar, você não encontra a real dor. Quarta pergunta: onde você estava quando conversou com a fulana? Neste caso, é específico para quando o cliente ele é indicado. Um exemplo, eu indico o Matheus. E aí o Matheus vai até a sua instituição de ensino. Aí você pergunta para o Matheus: onde você estava quando você conversou com o Igor sobre o curso tal? Qual que é o objetivo dessa pergunta? Você vai trabalhar uma lembrança positiva ou negativa e vai levá-lo para um momento específico. Foi o momento que desencadeou essa vontade de. Por quê? Porque nesse caso, o Matheus foi uma indicação minha. Ah, Igor, mas eu não trabalho com indicação. Onde você estava quando você tomou a decisão de? Rapaz, eu tava no ônibus e aí eu tava vendo uns stories lá no meu Instagram e no story me chamou a atenção. Aí eu falei assim, cara, eu tenho que fazer o curso X. O que você vai fazer? Você vai teletransportar essa pessoa mentalmente, né? Não fisicamente, porque ainda não temos essa capacidade. Você vai teletransportar essa pessoa para aquele momento vivido. E quando você manda a mente, a imaginação da pessoa, a lembrança dela para esse momento, você desperta sentimentos. E você tá buscando a dor. Você tem que buscar aquilo que dói no seu cliente para ele querer, ao menos, continuar a conversa com você. Porque se ele deu abertura, é porque existe um mínimo de interesse. Quando você toca nessa dor, você continua a conversa. Quinta pergunta: quando foi a primeira vez que surgiu o interesse? É muito similar ao onde você estava. E essa é uma alternativa para quando não é uma indicação, por exemplo. Que você trabalha essa busca da dor ou do prazer igualzinho à pergunta anterior, que é uma lembrança positiva ou negativa. Mas aqui eu já trouxe uma alternativa para você, caso você não trabalhe com a indicação. Quem você conhece que já fez esse curso? Quem você conhece aqui na nossa escola que já passou em medicina? Uma outra possibilidade é quem você conhece que já passou em medicina, independente de ser na sua instituição de ensino. Por quê? Porque você vai descobrir se essa pessoa ela admira ou inveja essa referência. Porque nós, seres humanos, trabalhamos com comparações. E o fato de trabalharmos com comparações faz com que, ao mesmo tempo que a gente admira alguém, a gente inveje outra pessoa. Nessa linha, se ele chegar e falar assim, ah, tem um conhecido meu que passou, e você tem relação com esse conhecido? Ah, não tem muita relação não. Opa! Tem uma pontinha de inveja aí. Rapaz, o meu irmão passou. E aí, cara, você conversa com seu irmão? Nossa senhora, converso demais, ele super me incentiva. Admiração. Perguntas bem feitas potencializam os seus resultados. Então, se você quer superar suas metas e bater seus recordes de matrículas, a base é aprender a fazer pergunta, porque fazendo pergunta você encontra a dor, encontrando a dor o cliente engaja. O cliente engajando, aí sim você tem a abertura para trabalhar toda a comunicação persuasiva e converter esse cliente em matrícula no final. Vou voltar agora para as duas últimas perguntas para você descobrir a dor do seu cliente. Então aproveite que você chegou até aqui nesse vídeo, já curta esse vídeo e caso queira se inscreva no canal, porque assim você estará por dentro das melhores técnicas de matrícula para que você possa superar as suas metas e bater os seus recordes. Sétima pergunta: como você se vê depois que você passar no Enem, atingir a nota? Como você se vê depois que você tiver formado? Como você se vê depois que você se formar no curso tal? Como você se vê depois de fazer um curso tal? É a ideia de projeção de futuro, focado no sonho. Por mais que estejamos procurando a dor, é muito importante também você trabalhar a visualização positiva desse futuro. Por quê? Porque o sonho nos motiva, o sonho nos dá energia para continuar. Mais uma frase para você anotar
e carregar na sua vida. Uma pessoa sem sonho é a mesma coisa que uma pessoa sem alma. Aquela pessoa que não sonha, ela não tem motivo para viver, ela não tem motivo para agir. Então é muito importante você identificar os sonhos do seu cliente também, por mais que você saiba que tem uma dor por trás. E voltando agora para a última pergunta, a 8ª pergunta: quanto você já investiu até hoje para ou com? Quanto você já investiu até hoje para se qualificar e se tornar um profissional de matrículas? Responde aí, 50 reais, 90 reais, 1.000 reais? Interessante, né? Aí eu te pergunto, você acredita que 1.000 reais é muito? 1.000 reais para você investir no seu futuro, na sua qualificação profissional é o suficiente? Você que tem 35 anos, se você pegar dos seus 18 anos de idade até os 35 anos, você tem aí 17 anos. Se você pegar esses 1.000 reais e dividir por 17 anos, esse vai ser o valor que você investiu por ano na sua profissão e na sua carreira. E aí, é o suficiente? Qual que é a ideia dessa pergunta? Quando você traz essa pergunta, é muito importante que ela tenha contexto. Por quê? Porque você vai direto no ego da pessoa. Então, quando eu trouxe isso para você agora como exemplo, é importante você refletir. O que você investiu até hoje te trouxe até aqui. Se você quer sair da posição que você está, você precisa investir mais. Então, você que está comigo aqui agora, quando você pegar essas 8 perguntas e aplicar no seu atendimento, a partir de hoje, eu garanto que você vai conseguir identificar as dores do seu cliente, e só com essa aula e só com esse vídeo você já vai conseguir perceber a sua taxa de conversão aumentando. Então, se você chegou até aqui neste vídeo, coloca aqui nos comentários das 8 perguntas, quais perguntas você mais gostou? Gostou da 1 e da 3? Gostou da 4 e da 5? Gostou da 1, da 3 e da 7? Gostou de todas? Coloca aqui qual a pergunta que você mais gostou. E se tiver alguma pergunta diferente, compartilha aqui nos comentários também. Tamo junto, matriculador, tamo junto, matriculadora. É só a primeira fase do game. Igor nos ensina a abrir nossa mente e mostra pra geral uma visão diferente. 8 da manhã, pode esperar. Com o café da Karen, nossa aula vai bombar.